Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje você leu corretamente, a gente vai falar sobre a pessoa por trás de um dos tarôs mais importantes da história do tarô. E não é o Arthur Waite, ao contrário do que muita gente pensa, esse foi um trabalho em conjunto. E uma editora maravilhosa, com uma galera sensacional que já tiveram aqui, eles já são da casa, está fazendo uma campanha no Catarse para trazer a biografia dela e um tarô e um monte de coisa. Eu não vou dar spoiler, não, porque você acabou de entrar no Bate-Papo Mayhem e agora Boteco dos Illuminati. E apresentando o nosso time hoje, que a gente está com a casa cheia, né? Falou da Palimpsestos, todo mundo aparece. Rodrigo Lutarque, seja bem-vindo. Salve, pessoal. A história do tarô, isso me interessa muito. E dos reinos da Fra, Paulo Jacobina. Salve, meu amigo Telemita Rosa Cruciano. Salve, Marcelo. Salve, Marina. Salve a todos. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Fala, pessoal, boa noite a todos. Hoje disseram que a justiça tarda, mas não falha, né? Então nós vamos ver uma injustiça lá do passado sendo cumprida, né, nos tempos atuais aí. Bem curioso para saber sobre esse projeto. E a nossa, vou colocar agora, representante da Eclésia Babylon, hoje o Thales não está, Bárbara Knox, seja bem-vinda. Boa noite, 93. Hoje é sobre reparação histórica, é sobre reconhecimento, e eu, como taróloga, feminista e ocultista, não poderia estar mais feliz. E aqui também a gente está num projeto internacional agora, né? E do outro lado do planeta, a gente morrendo de frio aqui, Robson Belli de Bermuda, diretamente do Japão. Ohayou gozaimasu, konbanwa, para quem está no Brasil. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode conhecer em enoquiano.com.br, entra lá na aba Contatos, vai ter os grupos e tudo mais para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu estou ansiosíssimo porque eu adoro o tarô da Pamela e eu acho que vai dar muito pano para manga hoje e eu quero ver o que temos para falar do projeto. E além da galera do Boteco, a gente sabe, né? Quem entrou aqui já ganha direito a sentar entre nós. Então, hoje, diretamente do Rod Studios, Rodrigo Grola. E aí, galera, eu tô pensando se eu deixo a câmera na minha cara, se eu faço assim, para fazer inveja em quem está assistindo pelo YouTube, só para mostrar todos os HKTs enfileirados. E quem quiser saber mais sobre eles, dá uma olhadinha lá no canal de conteúdo da Rod Studio Lupus em Fábula. E também hoje, como nosso convidado, o Rogério Bettoni. Boas noites, bom dia, boa tarde. Muito grato pelo convite à Oficina Palimpsestos. E a gente está muito feliz com essa campanha, com esse trabalho. Marina está fazendo um trabalho muito, muito importante e bacana. E, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui. E, por último, mas não menos importante, representando Morte Súbita, o lado negro da força, Tiago Tamosauskas. Adivinha, doutor, quem está de volta na praça, hein? Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta aqui no Boteco, representando mortesúbita.net. E não poderia ser uma noite melhor, porque vamos falar de uma gênia, né? Uma gênia, não sei se é assim que fala, mas uma pessoa muito genial. Uma outra pessoa muito genial vai falar sobre ela. Então, antes de chegar no assunto, vou apresentar a Marina e depois vou fazer algumas perguntinhas para ela mesma se apresentar, conforme seus próprios ditames. Vou puxar o fôlego aqui porque a mini bio dela não é mini, viu? É muita coisa para ler para vocês. Vamos lá. Estamos aqui hoje com a Marina Jordá. Falei certo o sobrenome? Certíssimo. Então, seja bem-vinda, Marina. Olha só, gente, a Marina é coordenadora do projeto editorial da campanha da Pamela Colman Smith, do financiamento coletivo que a gente vai falar hoje. Ela é produtora editorial da Oficina Palimpsestos, essa editora maravilhosa que todo mundo ama e que já trouxe para a gente coisas fantásticas do Austin Spare, do Phil Heine e agora da Pamela. A Marina é formada em comunicação visual, estudou cinema em escolas de Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Trabalhou com relações artísticas internacionais em festivais de arte.
Foi assessora de imprensa do SUS de Belo Horizonte, é fotógrafa, videomaker, designer autônoma, e além disso ela colhe gatinhos de rua para conseguir um lar para esses felinos que tanto precisam dele. Seja bem-vinda, Marina. Como é que você está? Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder falar sobre esse projeto. Que, assim, tem sido a minha vida nesses últimos meses, para não dizer o último ano, né? Estou muito feliz com toda essa pesquisa e com esse projeto aí no ar. Com certeza vai ficar muito feliz ainda quando ele sair, né? Que vai ser uma Nossa. realidade sem tamanho. Mas, Marina, vamos começar com aquela nossa pergunta tradicional do Boteco Mayhem. Conta pra gente a sua jornada. De onde você veio, como é que você conheceu a Pamela, onde você está hoje, como você chegou até aqui hoje? Então, eu cheguei até aqui, assim, eu conheci a Pamela por meio do Júlio Fortuna Arcana e do Rogério. O Júlio apresentou a Pamela para o Rogério, o Rogério tinha um livro e, assim, eu coloquei os olhos no livro e comecei a ver o material, toda a arte da Pamela. Na mesma hora eu falei, a gente tem que fazer. Eu preciso desse projeto, esse projeto é meu. A gente até brinca que a Pamela é para mim o que o Espera é para o Rogério. Que, assim, é nossa alma, minha alma gêmea, assim. Eu primeiro tive contato com a arte dela mesmo. Foi o que me impressionou, foi o que me deixou completamente obcecada por ela. Então, eu fiz um caminho um pouco contrário, imagino que a maior parte das pessoas, né? Que é conhecer a Pamela pelo tarô. Eu conheci ela pela arte. É a mesma história do Rogério com o Sper. Com o Sper, E assim, eu sou muito ligada à arte, eu sou muito apaixonada por isso. E eu não sei explicar o que eu senti quando eu vi o trabalho dela. Foi algo assim, eu não poderia perder essa oportunidade e insisti muito com o Rogério, que na mesma hora entrou na minha, falou que a gente ia fazer. Mas acabou demorando um pouco, né? Porque a gente tem vários outros projetos. O Phil Heine foi um projeto muito grande, com muitos livros. E acabou ficando para agora, que eu acho que foi perfeito, casou muito bem, a gente conseguiu reunir todas as pessoas que a gente queria reunir para esse projeto, e está indo maravilhosamente bem. E dá para ver que os magos são bons quando no dia do lançamento tem exposição, matéria da CNN... Matéria da CNN. A gente convidou, provavelmente muita gente já conhece a Mary Kay Greer, né, que é super importante no tarô e uma grande estudiosa da Pamela. A gente convidou ela para fazer um ensaio e eu estava conversando com ela pelo celular e ela me mandou. Ela falou assim, você não vai acreditar no que acabou de sair. E só me mandou o link. Quando eu li, eu falei assim, eu não estou acreditando, porque era assim, no dia da campanha entrar no ar. É uma sintonia absurda, assim, eu fiquei muito feliz. E é isso, né? A nossa bruxona puxando tudo aí. Então, conta para a primeira pergunta de todas, né? Assim, quem foi a Pamela Cole-Smith? Se puder falar assim, um pouquinho de como é que ela nasceu, como é que ela encontrou com o Arthur? Conta um pouquinho da história dela. A história dela é muito longa, mas também muito interessante. Vou tentar fazer um resuminho aqui pequeno. A Pamela ela era filha de um homem que viajava muito. Então, ela passou a infância dela, adolescência, até o início da fase adulta, viajando pelo mundo, assim. E ela foi tendo contato com muitas culturas diferentes. E aquilo foi enriquecendo muito a bagagem dela. Na família dela, a mãe dela já escrevia, ela se interessava muito pela arte, pelo Blake. E eu acho que isso tudo ajudou
ajudou ela a se interessar também por arte, por música, porque ela era assim, ela era multifacetada, né? A Pamela ela não era só uma artista, só uma ocultista, ela era artista, ocultista, cenógrafa, escritora, editora, ela montou a própria revista para que ela pudesse escrever sobre o que ela quiser, o que ela queria, pudesse produzir, fazer as ilustrações dela e convidar pessoas que não tinham espaço nas mídias tradicionais da época, né? Eu estou nervosa, vamos ver se eu consigo. Fica tranquila. Seguir uma linha de... Se ela tivesse viva hoje, ela seria videomaker, igual você também, né? Fazia de tudo. Eu acho que eu me reconheço muito nela, assim, por essa vontade de fazer tudo e essa paixão por fazer muitas coisas, assim. As pessoas costumam dizer que quem faz tudo não faz nada, né? E eu brinco muito com isso. Mas a verdade é que quando você tem essa paixão por arte, é muito difícil você ficar só em uma coisa. E eu acho que a Pamela fazia isso muito bem, ela experimentava muito, e ela não tinha medo de se jogar, de errar. E então ela começou a infância dela, ela passou uma boa parte na Jamaica, e lá ela ouvia os contos do folclore jamaicano. E ela resolveu escrever sobre esses contos, acabou levando para a Inglaterra e para os Estados Unidos um pouco da cultura jamaicana. Ela escreveu Anansi Stories e o Tintim. E ela apresentava isso como teatro de miniaturas, com apresentações teatrais sempre muito, muito diferentes, assim, porque ela se vestia como uma personagem. E eu estava discutindo isso essa semana com umas pessoas que falaram assim, não, mas é porque as fotos que a gente tem dela hoje em dia são as fotos dela no teatro. Mas não é bem assim. Essas roupas dela do teatro eram as roupas do cotidiano, era o que ela vivia. Então, essa cigana muito, muito excêntrica que a gente vê, a Pamela ela era isso daí, né? E a Pamela ela escrevia muitos poemas, ilustrou muitos livros, muitas matérias para jornal, para revistas, e ela se interessava assim, por tudo isso. Ela, desde pequena, teve algo um pouco místico. Assim. Ela dizia que ela conseguia... Ela tinha o dom da premonição, né? Eu acho que é second sight, eu não sei se é exatamente a tradução para isso, mas eu acho que é premonição. E ela resolve entrar, em 1901, ela resolve entrar para a Golden Dawn. Ela já tinha alguns conhecidos na Golden Dawn, ela tinha 3 grandes amigos na Golden Dawn, e é lá que ela conhece o Wade. O Wade convida ela para fazer um baralho que ele diz que já tinha todo esquematizado na cabeça dele, com todos os simbolismos, e ele queria fazer algo muito além do baralho divinatório, né? Convida ela, e o que nós temos de escritos do Wade hoje em dia, o que a gente pode perceber é que ele não tinha muito respeito por ela, né? Ele tratava ela como se fosse uma menininha que desenha. Eu achei uma menininha aqui que desenha, que tem um pouco a ver com o ocultismo, eu vou conseguir guiar as mãos dela para fazer o que eu quero. E eu acredito que tenha sido essa a sensação que as pessoas tiveram por muitas décadas, né? Até que a gente descobrisse a quantidade de influências que ela teve, porque esse baralho é riquíssimo. As ilustrações, elas têm muito de Shakespeare, elas têm muito do teatro, dos amigos dela, porque ela foi cenógrafa, trabalhando com a Ellen Terry em grandes espetáculos. Ela gostava muito de música clássica, ela ilustrava, ela dizia que ela conseguia ver a música.
e ela ilustrava o que ela escutava. Então, a gente Ela tem... tinha sinestesia, né? Tipo, Sinestesia, exatamente. Era biológico o negócio. Ela ouvia as cores, via os cheiros. Nossa, Isso. E ela fazia essa ligação da sinestesia com o misticismo. Ela era muito curiosa pelo o que existe em todos os mundos, né? Então, assim, não só no terreno. E esse interesse dela levou ela a buscar uma infinitude de grupos, de tipos de pessoas. Ela não cansava, ela tinha uma sede por informação, uma sede por conhecimento, por experimentar as diferentes crenças, que é muito bonito, assim, é muito bonito de se ver. O Waite convida ela para fazer esse baralho, e quando ele paga ela muito mal, porque a gente tem uma carta em que ela fala para um amigo que ela estava fazendo esse trabalho, estava ilustrando 80 cartas para 78, né, mais 2 ilustrações para box, por uma mixaria. E ela levou cerca de 5 meses e meio para fazer esse baralho. Então, uma quantidade muito grande de coisas para fazer num período de tempo muito curto, e principalmente se a gente for pensar que por pouco dinheiro, né? E ela nunca viu o dinheiro dos direitos autorais. Eu acho que é algo que muita gente pode se identificar, né? Acho que principalmente os designers hoje em dia, as pessoas elas não têm o devido crédito pelo trabalho que elas fazem, principalmente uma mulher naquela época, que mesmo estando no meio ocultista, que poderia ser, que era de certa forma mais moderno, as pessoas tinham uma cabeça mais aberta, muitos ali apoiavam o movimento sufragista. Barbie. Deveria ser, né? Teoricamente seria. Até hoje é bem mais ou menos. E assim, se a gente for ver pelo contexto histórico também, acho que a gente não pode esperar muito desses homens. A gente vê até dentro da Golden Dawn como as mulheres elas não cresciam muito naquela hierarquia, né? E foi isso, assim, ele lançou o baralho, colocou o nome dele, o nome do cara que tinha a prensa para fazer. Então, assim, o cara que fez o baralho, assim, que é a Ryder & Co. E foi assim, ele apagou o nome dela. Uma pessoa veio me falar, assim, falou assim, mas ela não foi apagada da história, porque ela tem, cada carta tem a assinatura dela. Mas espera aí, a assinatura a gente não consegue ver o nome dela, né? Mas isso é o mínimo, né? Oi? Porque ela ilustrou, então ela ilustrou. Põe a assinatura dela nas cartas. Esse foi o pulo do gato, porque assim, ela colocou a marca dela para que ela pudesse ser reconhecida de alguma forma. Provavelmente o nominho na caixa que não tinha. Oi? O nominho na caixa que não tinha, né? Exatamente. Agora, a assinatura, o desenho dela. No livreto. Exatamente. Você não fala nada sobre ela. Ela não fala sobre o trabalho que ela fez. E assim, como a gente vai saber exatamente o que se passava na cabeça dela, né? Se a gente não tem nenhum material escrito sobre isso? Porque a Golden Dawn, ela era muito fechada, né? Então, assim, eles não permitiriam, principalmente o Waite, que era muito certinho, né? Muito cabeça fechada mesmo, assim. Ele não permitiria que ela falasse sobre isso. Tanto que ele fala que escondeu muitas coisas dela e que ela não teria esse conhecimento e essa inteligência para compreender aquela imensidão de símbolos que ele brilhantemente
colocou para ela fazer. Ridículo, péssimo, Waite. Péssimo. Os textos dele são de chorar, assim. Que livro horrível. Era isso que eu ia comentar, porque quando você pega o Pictorial Keys of the Tarot e compara com as imagens de verdade, é um choque, porque parece que eles se comunicaram durante, ele passava instruções para ela, porque a impressão que dá é que o cara escreveu um livro e ela fez um outro tarô dela. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com os arcanos maiores. E os arcanos maiores, segundo ele, né, ela fez de acordo com as ordens dele, que ela seguiu as ordens dele. Mas muita coisa ali, isso não é totalmente verdade, muita coisa ali é da própria Pamela, é ela que colocou, e ele não teve a sensibilidade, ou talvez foi arrogante demais para conseguir reconhecer que ela entendia muito, porque ela vivia aquele misticismo também, né? E eles tinham um background bem parecido, com relação à igreja católica, né? Os dois tinham muito interesse por isso. Então, muitas coisas batiam. Ela trouxe alguns elementos da igreja e era algo que ele tinha muito interesse. Então, ele provavelmente deixou passar muita coisa. E muitos detalhes também, né? Porque ela colocou muitos detalhes e muitas coisas dela. Os personagens, muitos deles eram amigos dela, e você consegue ver claramente, assim, a Ellen Terry, com quem ela trabalhou por muitos anos, né? Que foi uma das maiores apoiadoras da arte dela. A Ellen Terry era uma atriz muito famosa, que convidou ela para fazer tanto a cenografia quanto o figurino e também desenhar as peças. Então, a gente tem muitas ilustrações maravilhosas que vão estar no Obra Reunida. Na verdade, a gente pegou todas. Todas essas do Russian School of Ballet. Não, Russian School of Ballet é uma banda de punk, gente, desculpa. Mas é a escola de balé russa. E então tem muita coisa, assim, tem muitos detalhes. As vestimentas no baralho, aquilo tudo foi pensado pela própria Pamela. E se você começa a analisar carta por carta, você consegue identificar onde ela bebeu, no que ela estava pensando. A postura de alguns personagens também, muito inspiradas em musicais, né? Em óperas, e é isso, assim, é muito rico, e você consegue pegar também desenhos anteriores dela, que ela já tinha essa referência de um desenho, e ela foi lá e meio refez aquele desenho, usando ela mesma como referência, né? Eu acho que a carta do Fool, a gente consegue ver isso, assim, porque ela tem um livro infantil que chama The Friendly Giants, e no The Friendly Giants tem um desenho que é exatamente aquela carta, é exatamente assim, ela coloriu, colocou alguns detalhes a mais, mas é a mesma posição, aquele pau com um negocinho amarrado, assim, é igualzinho, e é muito legal, assim, fazer essa pesquisa e descobrindo essas coisas foi muito legal, porque eu não tinha lido sobre isso, sobre essas coisas por aí. E algumas coisas, é claro, a gente encontra em alguns livros. O livro da Elizabeth, ele cita algumas cartas também, ideias que eram dela, que ela desobedeceu o Waite e fez ainda assim. Mas eu acho que assim, o grande papel da Pamela foi nos arcanos menores, porque o Waite não estava nem aí. Ele não queria saber, aquilo para ele não tinha importância. Então, ela pôde usar tudo que ela queria, ela teve completa liberdade para fazer aquilo. Os arcanos maiores, ele ficou em cima dela, existe até um desenho
poxa, eu tenho esse desenho, depois eu vou procurar. Um desenho que ela fez, ela desenhando numa mesa e o Waite meio em cima dela, vigiando o que ela estava fazendo, e numa escuridão. E aí tem uma caveira saindo das sombras e tal. E ela fez essa brincadeira, ela faz como se ela fosse um aprendiz de mago. Então, assim, aquele chapéuzinho pontudo e ela lá desenhando, igual uma criança, assim. E é isso, é o Waite observando tudo que ela estava fazendo nos arcanos maiores, porque era aí que ele estava, o interesse dele era nisso, né? Mas esse simbolismo, essas referências no baralho, assim, são muito ricas, são muito ricas. Eu acho que a gente poderia escrever um livro só sobre isso. Posso fazer só uma contextualização aqui? Ah, por favor. A gente está falando aqui do século XIX, Inglaterra vitoriana, com uma igreja anglicana aí, bem forte. O papel da mulher nessa época era só de reprodução. Ponto. Uhum. Se você fala que a Pamela fez tudo isso saindo aí desse período, então ela está muito fora da curva. Ela já está muito revolucionária. Sim. Porque, assim, as mesas tinham que ter tecidos que tampassem as pernas para não mostrar a perna. Uhum. Pra você ter uma ideia do quanto que era puritano o pessoal. Então, a gente tem que sair um pouco do que a gente vê hoje, do que é hoje, para tentar entender a cabeça dessas pessoas. Até os homens que aceitaram mulheres na Golden Dawn, eles eram revolucionários, mesmo que para os padrões de hoje eles fossem machistas, xenofóbicos. O Golden Dawn era um dos poucos grupos que aceitava mulheres, né? Então, quando eu digo que eram pessoas mais modernas, mais dispostas a mudar as coisas, eu estou falando disso. Para a gente pode parecer pouco, mas para a época isso é muita coisa, porque foi o espaço que ela encontrou, mesmo que com muitos obstáculos e com muitas limitações, é o espaço que ela encontrou para conseguir se desenvolver ali, né, nesse meio ocultista, né? Eu furei a fila, o Ulisses estava com a mão levantada querendo falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que na hora que você falou das ilustrações, a primeira que veio na minha cabeça era que roupa que é aquela do louco, né? E aí você comentou no livro de criança, achei fantástico. Eu falei, meu, só podia ser, porque é tão bacana. Não podia sair de outro lugar, senão de um livro de criança. Muito legal. É muito legal, porque ela gostava muito, o sonho dela era escrever livros infantis. Ela gostava muito de folclore, tanto do folclore jamaicano, que foi a maior referência dela, né, quanto o folclore celta. Então, assim, contos celtas, porque ela se apaixonou completamente quando ela foi para a Irlanda. Ela diz que ela conheceu fadas e pixies, e ela descreve essa experiência com uma amiga, assim, como aquilo tudo era mágico. Então, a Pamela, ela via esse onírico de tudo. Em qualquer lugar, ela conseguia se conectar com algo, assim, e trazer para o mundo dela. E isso é muito interessante, assim. E essa relação dela com histórias infantis, eu acho que fala muito disso. Porque quando a gente é criança, né, eu acho que é quando está mais forte essa vontade pela magia, essa vontade de conhecer o que é diferente, o que não está aqui nesse mundo físico. Eu acho que ela tinha uma alma muito
muito travessa e incansável. E eu acho que isso transparece demais, tanto no baralho quanto no restante da obra dela, né, que é muito extensa. Eu acho que quer falar? Quando a gente lida com crianças e é ocultista ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente meio que faz um exercício de lembrar dessa coisa da imaginação e do lúdico que a sociedade tenta matar a todo custo, né? Então, é natural que a gente acabe tentando, de alguma maneira, preservar essa natureza humana, né? Que é tão latente nas crianças e que poderia ser em nós também. E eu acho que é um dos grandes trabalhos da magia, inclusive, é esse. Mas aproveitando para emendar no comentário do Rodrigo, não esqueçamos que um dos motivos da Golden Dawn ser como foi é porque tinha uma mulher lá que também era feminista encabeçando tudo, que é a Moina Mathers. Não sei se o Mathers sozinho, o Samuel sozinho, teria tido essa cabeça. Acabou que ele se apaixonou por uma feministona, porque a Moina era extremamente feminista, e ela tem toda não era a única, né? História, né? E aí isso atrai, né? Tipo, como ela estava lá cabeçando, né? Tipo, no topo, sendo uma mulher feminista, isso acaba trazendo outras mulheres com essa mesma energia progressista, né? Não é à toa que essa egrégora se construiu. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com isso. Quando eu comecei a estudar tarô, o primeiro tarô que eu comprei foi, como quase todo mundo, o Eight Smith, né? Só que eu não gostei do tarô, eu não gosto, assim, não sou muito fã do tarô, não. E eu fiquei um tempão com essa birra aí, né? Falei assim, esse tarô, mais ou menos ele. E aí eu não liguei muito para a Pamela de cara. Depois de um tempo, eu fui pesquisar sobre a Pamela. E aí eu descobri o restante da arte da Pamela. E aí meu cérebro explodiu, porque, sinceramente, perto do restante da arte da Pamela, o tarô é bem sem graça. As pessoas realmente precisam conhecer o restante da arte, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que é uma opinião impopular. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do Green Sheaf. Tem muitas coisas legais da campanha sobre o Green Sheaf, né? O Green Sheaf foi uma obra absurda, é surreal que uma mulher tenha conseguido fazer isso naquela época. Então, conta pra gente o que é o Green Sheaf, qual que é a importância do Green Sheaf e o quanto da Pamela que tem ali, aquelas artes maravilhosas dela em cada edição, por que vocês escolheram colocar o Green Sheaf como uma das estrelas da campanha? Bom, a gente escolheu o Green Sheaf porque eu acho que foi o que fez ela não digo começar a andar com as próprias pernas, porque isso ela sempre fez, mas foi o que quebrou qualquer limite que alguém poderia impor a ela. Ela falou assim, olha, não... Ela já tinha editado uma revista, né? Ela tinha coeditado uma revista, que é o Broadsheet, e ela viu que ela era capaz. E eu acho que isso é muito representativo, assim, que a gente não sabe das nossas próprias capacidades, até que a gente as mulheres, né? fazer. Oi, desculpa? Principalmente as mulheres. Esse momento é a virada de chave, quando a gente vê que a gente pode. Quando eu falo a gente, eu estava me referindo às mulheres mesmo, assim, porque a gente tem essa insegurança, a gente tem esses medos, a gente sabe que a gente precisa se provar 10, 100 vezes mais para que o nosso trabalho seja aceito. Então, passar por cima disso não é pouca coisa. E ela fez. Ela falou assim, você quer saber? Vou fazer minha revista. Por que não? Eu faço com outro cara. E tá cheio de gente por aí que não consegue escrever, não consegue publicar uma arte, porque não tem espaço. Eu vou criar esse espaço. E foi isso que ela fez. Então, ela editou essa revista todinha. Então, assim, a edição é dela. Ela criou, né, o Green Sheaf e editou todos os 13 volumes. E era ela que coloria todos os desenhos um a um.
É muito provável que tenha sido isso que fez com que o Green Chief não tivesse muitos outros volumes, porque era um trabalho gigantesco, né? Imagina, cada um ela colorir um por um para poder vender por um preço baixo, né? Porque eu acho muito legal, o negócio dela ser um negócio independente. E na revista também, outra coisa que eu acho muito importante a gente perceber é que a revista ela sempre tinha alguma propaganda de negócios, então de negócios de mulheres. Então ela ajudava ainda a divulgar o trabalho dessas pessoas, assim. E o Green Chief é maravilhoso, é uma obra fantástica e é muito bonito, é muito rico, e é triste que ela não tenha conseguido fazer mais volumes, assim, porque é maravilhoso, e eu acho que tem uma ligação muito forte com o que é a Palimpsestos para a gente, que a gente tentou criar esse nosso espaço para poder publicar o que a gente queria, o que a gente achava que o mundo precisava, coisas que a gente gostaria de encontrar e que a gente não encontra em editoras tradicionais, porque são coisas que não vão vender, né? Não vão vender em grande quantidade. Então, eu acho que o Green Chief ele tem essa particularidade e é algo que me faz com que eu me identifique muito. O Rogério também, né? Eu acredito. Rogério, se você quiser falar. Gente, eu sou uma manteiga. E, assim, eu queria dizer 3 coisas. Uma é que eu fico muito emocionado quando eu vejo... Eu estou muito emocionado com a Marina falando, sabe? Porque a Palimpsestos é de fato, a materialização de um sonho de vida, assim. E, então, obrigado, Marina. Eu estou muito orgulhoso, tá? A outra coisa, já que surgiu o Green Chief, eu queria dar 2 notícias. A Marina não sabe dessas notícias, então vai ser surpresa para ela também. Ah, meu Deus! Uma é que a gente estava, eu e o Edu, que é o nosso assistente, a gente estava tentando conseguir acesso a um material super raro da Pamela, que são cartas que ela escreveu para a prima dela, a Mary Read, ali entre 1886 e 1900, são 17 cartas que estão num acervo particular de uma biblioteca, e pouquíssimas pessoas tiveram contato com essas cartas. A gente conseguiu acesso a todas essas cartas, são cartas que têm esboços das peças com que ela, né, onde ela trabalhou no começo da carreira e tal. Então, é um material super único, viu, Marina? A gente tem acesso agora a esse material. E a outra coisa, como a Bárbara trouxe a história do Green Chief, a gente ainda não divulgou as metas estendidas, e a Marina também nem sabe disso, porque isso foi falado numa reunião agora há pouco, que eu tive com o Catarse. Eu acho que o trabalho da Pamela ele é muito importante, não só pelas ilustrações e pelos livros que ela escreveu, os poemas que ela escreveu, mas o Green Chief, ele é a representação de quem que a Pamela é. Então, independentemente dela, de ter na revista ilustrações de outras pessoas, era ela que ia atrás daquilo, era ela que tinha que fazer a curadoria daquilo. Então, a gente vai colocar como uma meta estendida a publicação do Green Chief inteiro, para ser incluído no livro. Então, além de 480 páginas, se a gente consegue o Green Chief, ele vai subir aí para 600 e algumas, porque a gente vai colocar o Green Chief inteiro do começo ao fim. Então, eram essas 2 notícias que eu queria compartilhar. Obrigado. Isso, na verdade, é só um anúncio, porque vai bater. Tomara! Tomara! A gente inicialmente... O que tem no projeto? Oi? O que tem... Tudo que tem no projeto? Então, vou falar um pouquinho sobre cada coisa. A gente está traduzindo um livro sobre a Pamela, que é um livro da Elizabeth Fuller O'Connor.
ela fala sobre a Pamela como artista, feminista e mística. E ela traça esses paralelos assim, com todos os movimentos, de onde que ela bebeu, onde foi que ela teve contato com cada coisa. E é um livro muito bom, muito rico, e que eu fiquei apaixonada, assim. E ele saiu ano passado, então achei que a gente nem ia conseguir fazer isso. Quando a gente conseguiu assinar o contrato, fiquei muito feliz, porque de todos os livros que existem hoje, é o que eu mais gosto, né, sobre ela. E, ainda assim, eu não achava que era um livro completo, porque eu acho que, apesar de ter muitas ilustrações, não tem a obra dela inteira, quase inteira, né? Deixou de fora muita coisa, porque é um livro de uma professora universitária que provavelmente não conseguiu, né, os recursos para poder fazer um livro colorido. Então, falou, vou colocar só as imagens que têm a ver com o meu texto aqui. E eu não queria isso. Eu queria ter um livro de obras, assim, eu queria ter aquele material colorido, aquelas cores vibrantes da Pamela, com os traços, com as aquarelas, com tudo. E aí a gente foi tendo algumas ideias, e a gente pensando assim, vamos conversar com a editora para ver se eles aceitam a gente incluir isso no livro da Elizabeth. Mas quando a gente viu, era tanto material que não tinha por que colocar no livro dela, a gente ia ter muito problema, né, tentando tratar com a editora, e ia fazer um calhamaço do tamanho do Spare. Não fazia sentido. Então, a gente falou assim, vamos lançar 2, então. A gente traduz o da Elizabeth, que é um livro maravilhoso, e o que a gente sente que falta, a gente coloca nesse outro livro, que é a Obra Reunida, que aí vai ser toda a obra artística dela, todos os poemas, os livros que ela escreveu, vai ter tudo, além de ensaios. Então, vai ter um ensaio feito pela Mary Kay Greer, vai ter um ensaio feito pelo Aladdin Collar. Aladdin Collar foi o responsável por conseguir juntar todo o material do British. E é um artista, um cara incrível, assim, e ele vai fazer um ensaio que eu considero muito importante, que é a relação da Pamela com o movimento LGBTQIA+. Porque muito se fala com medo, né? As pessoas elas têm um pouco de medo. É que ela passava muito tempo com mulheres, porque... Ela era, gente. Ela nunca casou, nunca teve filhos. As pessoas elas falam muito veladamente sobre a sexualidade da Pamela, quando é muito claro. Se você pegar todo o material dela e você pegar as cartas principalmente, porque o carinho com que ela fala sobre essas mulheres, e até mesmo nas cartas de tarô, as cartas elas têm muito das amantes dela. Então, assim, as amadas dela estavam ali. Até o gatinho, né? O gatinho... E ela morava com as companheiras, né? Se mudava para todas as casas, em todos os lugares com as companheiras, mas imagina, não era casada, né? Pelo amor de Deus. E eu não vejo problema algum em falar sobre isso. A gente tem que aceitar e ver o quão corajosa foi essa mulher para enfrentar tudo que ela enfrentou naquela época, trabalhar pra caramba e conseguir ser tão grandiosa. Depois eu vou continuar, mas se o Ulisses está com a mão levantada, pode falar. Parte da pergunta você me respondeu. Eu ia perguntar se ela foi casada ou não, e aí eu não sabia da história. Mas, na tua opinião, Marina, eu estou encantado com o que você está falando, mas o que aconteceu ao longo do tempo que ela foi tão esquecida, com tanta coisa bacana, com um material tão rico, na sua visão? O que você acha que aconteceu nesse período? Porque, assim, a história que eu sei dela é que ela morreu em túmulo que não tinha nem placa, alguma coisa assim. Ela foi totalmente esquecida. O que aconteceu isso, na tua visão, se você puder dar a sua opinião?
Eu acredito que foi a época, assim, deu uma esfriada, as pessoas já não se interessavam mais pelo tipo de arte que ela estava fazendo, talvez até por ser algo muito à frente do tempo dela mesmo, assim, não era o que as pessoas estavam consumindo naquela época. E ela foi se envolvendo muito com, buscando crenças, buscando uma espiritualidade onde ela pudesse se encontrar. E nesse caminho, ela acabou chegando o que muita gente acha que é um caminho que não é muito natural, que é estranho, mas que para mim é perfeitamente natural. Ela acaba caindo na Igreja Católica. Ela se muda, passa a ter uma relação muito próxima, né, com os padres, com a igreja. E eu acho que ela percebeu que já não estavam mais comprando as coisas dela, falou assim, eu vou ficar quieta no meu canto, fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida, porque o que ela fala que atraiu ela na Igreja Católica era a alegria. Ela fala que ela escrevia para os amigos falando assim, galera, vocês têm que experimentar isso aqui, porque o povo é muito louco, o povo é legal demais, eles gostam de festa, eles gostam de beber, é a minha galera. E eu acho que a gente tem uma ideia um pouco diferente, né, do que poderia ser, o que foi isso, né, naquela época. Mas eu acho que ela foi sendo esquecida. O tempo inteiro em que ela trabalhou, era ela correndo atrás das coisas. Era muito perrengue. As cartas, a maior parte das cartas são para curadores, são para pessoas que tinham galerias, pedindo, implorando para colocar as coisas dela lá, para pagarem os trabalhos que ela deixou e que ela não recebeu por eles. Então, assim, é a vida do artista mesmo, é a vida difícil. E eu acredito que foi isso, assim, ela não teve oportunidade. Se ela tivesse tido oportunidade, eu acredito que ela teria continuado. Mas ela seguiu se dedicando, acho que à vida pessoal dela, que era o que estava fazendo ela feliz. Mas, realmente, ela morreu na miséria, morreu ela num túmulo não identificado, pegaram tudo que ela tinha, todos os pertences, todas as obras dela, foram tomadas para pagar as dívidas, porque ela fez muitas dívidas nas últimas décadas da vida dela. Não sei se isso responde. Não, excelente. É triste, mas respondeu sim. É muito triste e é um dos motivos que eu acho que é importante a gente resgatar essa memória, porque eu acho que a gente sente isso quando a gente fala do Van Gogh. Por que não falar da Pamela, né? Que também teve esse fim trágico, solitário, difícil. Eu acho muito importante esse resgate histórico. Só novamente contextualizando algumas coisas aqui. Homossexualismo era crime na Inglaterra até 1960. Então, as coisas eram um pouco piores para ela. Uhum. Por isso, falar de forma velada, porque era crime, gente. Você ia para a cadeia, ia ter um monte de coisa lá, não ia ser simples. O que Crowley fazia, o que ela fez, nada foi simples para a época. As pessoas o pessoal fala velado hoje em dia. Você quer pegar um exemplo as pessoas ainda pisam em ovos para falar disso, né? Não, naquela época, ok. A gente tem até o caso do retrato do Dorian Gray, gente, esqueci o nome dele. Que ele Oscar foi preso, Wilde. de fato. Isso, o Oscar Wilde, ele foi preso, de fato, né? Mas, assim, hoje em dia as pessoas pisam em ovos para falar disso. E é óbvio, qualquer pessoa que leia os relatos dela, veja a arte dela, é óbvio que, no mínimo, ela era uma mulher bissexual. E ainda hoje existe esse enorme tabu, né? Como se falar a Pamela era lésbica ou bissexual, ainda é, tipo, um palavrão, sabe? Tipo, não é, gente.
Vamos É como se superar, fosse né? algo negativo, né? Falar assim, Não é? falar que a gente não tem certeza, vamos deixar a sexualidade dela quieta ali, Essa coisa estranha. né? Mas tem um exemplo mais recente disso na Inglaterra que hoje meio que choca a comunidade de tecnologia, que é a história do Alan Turing, que hoje ele é considerado o criador do primeiro computador, foi muito antes do ENIAC, e ele era homossexual e foi submetido à castração química e endoidou e se matou. Isso foi em 1940, acho que entre 40 e 50, que é ontem, basicamente, né? Sim, sim. O sofrimento aos quais essas pessoas elas eram expostas é algo assim, é muito difícil a gente conseguir compreender, mas explica muito do comportamento da época, né? Então, por que as coisas precisavam ser mais escondidas, tudo um pouco mais velado? Então, é lógico que ele não vai achar uma carta dela, tipo, descrevendo cenas de sexo com a namorada. Mas, assim, é muito claro o afeto ali, o afeto na fala dela sobre essas mulheres, em algumas fotos até. Então, assim, é muito forte, para mim fica muito claro em todo o trabalho dela. O Paulo quer falar alguma coisa? Quero sim. Obrigado. Primeiro, estou achando incrível a sua exposição, parabéns mais uma vez. Obrigada. Né? E, de fato, esse ponto do qual a gente está debatendo agora, sobre a questão da sexualidade, é tabu até hoje. As pessoas não falam sobre isso. Você vai falar sobre sexo, parece que o mundo vai cair. Né? E a gente carrega essa bagagem antiga. Para quem estuda, por exemplo, chakra, no Ocidente, um dos livros clássicos é o livro do Leadbeater, que ele era super puritano, super cheio de problemas, e você vai encontrar numa nota de rodapé de uma edição antiga dele, que as editoras vão meio que passando o pano e melhorando, falando que você não deve estimular o chakra sexual porque, palavras dele, né? Na Índia estimulavam isso e a gente viu o que aconteceu, né? Como se fosse uma grande... Mas a minha dúvida, na verdade, é que eu fiquei tão curioso que você comentou que a Pamela ela acabou indo para a Igreja Católica. Eu não tinha noção disso. Você sabe como é que isso aconteceu? Como é que foi essa aproximação? Afinal de contas, é a Igreja Católica, né? Foi logo após a saída dela da Golden Dawn. Então, como eu falei, foi um movimento natural de busca por espiritualidade dela. E é o que eu falei, para a gente pode parecer muito estranho, né? Mas para ela não era. Ela já carregava muito disso, ela tinha muitas referências e ela se interessava muito pela arte da Igreja Católica também. Talvez isso seja uma das coisas que tenha influenciado, né, essa trajetória. Porque é lógico, a Igreja Católica tem muito dinheiro, então assim, o que a gente tem de arte da Igreja Católica também é muito rico. E a gente precisa pensar com a cabeça de uma artista, né? Se ela se encontrou num espaço em que ela podia ser feliz, como ela descrevia, ela podia estar com quem ela amava, ela não estava tendo problemas com isso, estava sendo bem aceita, e ela podia explorar toda a espiritualidade dela, como ela desejasse. Porque a Pamela nunca foi uma pessoa dogmática. Então, assim, eu acho que o Waite, quando ele fala dela, essa é uma crítica, sabe? Porque ela não seguia fortemente os dogmas que ele acreditava que ela deveria seguir dentro da Golden Dawn. Ela queria ser livre, e eu acho que o espaço que ela encontrasse e pudesse ser livre e feliz, era ali que ela ia ficar. E foi na Igreja Católica que ela se encontrou, assim. Então, eu acho que é só mais uma fase da vida dela, assim como ela passou pela Golden Dawn. Então, Chasques.
Só aproveitar antes de Obrigado. fazer minha pergunta, complementar essa questão histórica, porque a gente tem que lembrar que o catolicismo que a Pamela vivia é anterior ao Vaticano, ao Concílio do Vaticano I e II. Então, ela tem um Sim. catolicismo muito mais perto do catolicismo do Eliphas Levi do que do padre Marcelo Rossi. É uma coisa muito mais cheia de mistério do que hoje em dia tem. Ô, Thomas, e também muita gente esquece o detalhe, né? A Golden Dawn é uma ordem de base mística judaico-cristã. Sim. Muitos deles eram católicos, o White, inclusive. O que eu falei, ela tinha essa base com o White, né? Eu acho que eles conversavam bem nesse sentido, tanto que não tiveram muitos conflitos na hora de fazer as cartas. Inclusive está aqui a Cabala Sagrada do Waite, né? Cabalista, e aqui é judaico-cristianismo puro. Sim, ele tinha muitas influências judaico-cristãs, muitas. E nas próprias cartas a gente pode ver isso. Sim. Até hoje em dia, quem quiser viver uma espiritualidade própria, pode muito bem ir na missa, passar pela Eucaristia, só ignorar a parte de abraçar quem está do lado, que é uma bosta, mas o resto Total. Tem todo um ritual, é muito bonito mesmo. Marina, a minha pergunta é o seguinte, a gente viu que a Pamela é feminista, essa questão da sexualidade, mas eu tenho uma outra questão para você. Sim. Você falou para a gente que ela nasceu em Londres, é isso? Isso. Mas ela passou a infância na Jamaica. Aos 3 meses de idade, os pais pegam ela e já viajam pelo mar. Então, ela viveu a infância dela indo da Inglaterra para os Estados Unidos, depois ela foi para a Jamaica. Na Jamaica, ela passa uma boa parte da infância dela e início da adolescência. A minha questão é assim, esse tempo que ela passou na Jamaica, teve algum impacto na visão dela em termos da relação entre brancos e negros, na relação colônia e colonizadores? Você chegou a ver isso em algum momento na arte ou nas cartas dela? Então, ela não fala sobre isso, mas esses contos folclóricos que ela traz para a gente são contos que são histórias que são contadas ali para a classe baixa mesmo, assim, é a população. Então, ela estava em contato com aquelas pessoas ali. Eu acredito que boa parte dessas pessoas sendo negras, porque muitos contemporâneos da Pamela escreviam sobre ela, são os relatos que a gente tem sobre a aparência dela, né? Muitos escreviam falando que ela, dando uma impressão de uma other, a gente não tem uma tradução para isso no português, mas é como se fosse uma estranha, como se fosse uma outsider, alguém que a gente não vai aceitar completamente no nosso espaço. Então, muita gente achava que ela era asiática, então a gente tem algumas pessoas que escrevem falando que ela tinha a aparência de uma japonesa, gente falando que ela era negra e gente falando que ela era birracial. E o movimento negro hoje reivindica a Pamela como uma representante, sabe? Como uma pessoa que deve ser considerada uma mulher birracial. Mas tem muitas críticas, e essas críticas geralmente vêm de pessoas brancas, que a Pamela veio de uma família bem de vida, então que era uma família tranquila, ela viajava o mundo, os pais dela, se você vê foto do pai, o pai é branco, não tinha como ela ser birracial. Eu acho que, mesmo que ela não fosse, ela carregou esse sentimento de não ser aceita pela aparência, pelo que ela era, e pela identificação também, né? A identificação com a cultura jamaicana. No Anansi Stories, a gente consegue ver bem a naturalidade com que ela fala dessa relação entre raças.
Então, assim, ela com certeza tinha esse contato, e ela falava, sempre se colocou muito contra preconceitos, seja de classe, porque ela falava muito sobre isso enquanto ela estava no movimento sufragista, né? Quanto de gênero, e com certeza sexual também. Ela era muito revolucionária em todos esses sentidos. Bárbara. Vou continuar no feminismo. Fala um pouco para a gente do trabalho de feminista da Pamela. Gente, ela era muito feminista e foi uma das primeiras coisas que fez eu me apaixonar por ela, né? Então, ela rodou zine feminista, ela ilustrou os posters do movimento sufragista, né? Conta pra gente. Ela participou, e assim, era uma participação muito ativa, a participação dela no movimento sufragista. Ela participou fazendo cartazes, fazendo flyers. Não dá para a gente saber quais eram dela e quais não eram, porque esses trabalhos foram os únicos que ela não assinou, né? Porque não era para ser mesmo um trabalho autoral. Era o ativismo dela. Ali era político. Podia ser presa também, como muitas foram. Ela foi presa. Em uma dessas manifestações sufragistas, ela foi presa pelo menos uma vez, que a gente sabe. Talvez tenha sido presa mais de uma vez. Ela não só essa parte artística, ela ia atrás das mulheres, e principalmente na classe trabalhadora. Então, ela ia até as fábricas e distribuía panfletos e chamava mulheres e ajudava mulheres da classe trabalhadora que estavam sem trabalho ou que estavam passando alguma dificuldade. Ela trazia essas mulheres para o movimento, numa sororidade mesmo, assim, foi um movimento de sororidade. Ela falava sobre se apoiar, que as mulheres precisavam se apoiar para conseguir ter uma força, né? É lógico que a participação dela no movimento sufragista é muito maior que só isso do que eu estou falando, mas esses são pontos muito importantes para a gente conseguir compreender quem ela era. Ela estava no movimento sufragista na mesma época em que ela estava na Golden Dawn, então, principalmente ali na época em que ela estava desenhando o tarô, inclusive. E ela trazer as mulheres para o tarô, muitas vezes em posição de poder, porque a gente vê as mulheres, elas são imponentes, e os personagens dela que não são mulheres, eles são muito andrógenos também. Então, eles podem ser lidos como não binários, ou como homem ou como mulher. Eu acho que isso parte muito da leitura de cada um. A Elizabeth Foley O'Connor, ela fala no livro dela que ela acredita, e isso é algo que eu acredito também, que se fosse nos dias atuais, a Pamela se consideraria uma pessoa não binária. Eu acredito nisso, porque Marina, as ilustrações da Pamela no tarô, onde ela representa figuras andrógenas, tem motivos para aquelas imagens serem andrógenas. Não é arbitrário, não. Ela tem um fundamento escondido ali que é muito importante para quem estuda tarô entender por que o louco é andrógeno, por que o Papa, sendo a carta do Papa, é uma figura toda mascarada e você não consegue dizer se embaixo daquela roupa é um homem ou uma mulher. Tem motivos profundos para isso ser assim. E isso é uma das coisas mais animais do trabalho dela com o tarô. É uma das coisas que mais impressiona, porque por mais que seja o tarô mais copiado no mundo, nenhum artista que copia consegue pegar a sutileza do que ela fez ali. É muito incrível. Ela era muito... ela era sutil para as pessoas as pessoas desavisadas, né? Então, se a gente só pega aquilo ali, a gente vai passando, a gente não tenta ter essa leitura,
parece sutil, mas quando você pega a carta, você vai estudando aquilo lá, mas é muito rico, o simbolismo dela, a forma como ela coloca uma mulher sentada de pernas abertas. Por que uma mulher, né, estaria sentada de pernas abertas? Ali era uma mulher grávida. Então, assim, são coisas que são detalhes muito importantes para a gente conseguir compreender o que ela queria passar ali com aquelas cartas, né? Por falar naquelas cartas, Marina, eu queria que você falasse um pouquinho do deck de tarô que está junto aí no projeto. Gente, assim, primeiro deixa eu mostrar isso aqui. Essa aqui é uma imagem da Pamela feita pela Elisa Riemer. A Elisa Riemer, ela é artista por trás do Nosotras Tarô. O Nosotras são duas mulheres, né, que é a Elisa e a Paula Mariá. E a Elisa faz a parte artística, a Paula é a parte mais de significados do tarô, e ela quem escreve. Então, é um casamento muito feliz, assim, eu acho, esse baralho Nosotras. Quando eu comecei a estudar sobre a Pamela e procurar sobre tarô, porque eu sou uma ignorante com relação ao tarô, sabe? A Pamela foi o meu primeiro contato com o tarô. Meu primeiro contato. E eu fiquei completamente apaixonada pelo mundo do tarô por causa dela. Ela que me trouxe. E pesquisando, eu estava procurando por mulheres que entendessem sobre a Pamela para minha pesquisa. E eu acabei chegando no Nosotras. E uma vez conversando com o Júlio, o Roger tinha feito uma viagem para São Paulo. A gente estava planejando, eu acho que era Philheim, e ele estava com a cabeça muito cheia. Eu falei, meu Deus, eu preciso conversar sobre isso. Deixa eu mandar uma mensagem para o Júlio, que eu não tinha contato nenhum. Assim, o Júlio era um amigo do Roger, que eu respeitava muito, achava muito interessante, mas que eu não tinha esse contato, assim, de mandar os áudios, ligar, perguntar, pedir referência. E aí eu perguntando para ele sobre mulheres tarólogas e tal, ele falou assim, tem umas amigas minhas que amam a Pamela, entre em contato com elas. E se elas topam fazer alguma coisa? Falei, beleza, bora. Eu já tinha pesquisado, tinha achado o trabalho delas incrível. Falei assim, deixa eu entrar em contato. Só que eu demorei muito tempo, porque eu fui amadurecendo a ideia, assim. Eu queria que elas escrevessem um ensaio, mas eu não queria só isso, porque assim, eu ia entrar em contato com as meninas que fizeram um baralho foda. Aliás, tenho ele aqui do lado. É maravilhoso. Um trabalho muito incrível, né? E aí, eu resolvi propor para elas, assim, aqui. Então, eu quero que vocês façam um ensaio, mas vocês teriam uma disponibilidade, uma vontade de fazer um tarô para a gente, para a campanha da Pamela? Elas ficaram assim, não dá. Esse tempo, é muito pouco tempo, não vou conseguir fazer. Elas levaram um susto, assim, um susto. E aí a gente foi explicando melhor, né, Roger? A gente foi amaciando elas, até que a Elisa entendeu muito bem o que eu queria com esse baralho. Eu não queria que ela reinventasse a roda, assim. Eu queria que ela utilizasse o próprio trabalho da Pamela para a criação de um novo baralho. E eu acho que seriam os arcanos maiores, vão ser os arcanos maiores por falta de tempo, na verdade, porque para criar, né, um baralho inteiro, elas precisariam de muito mais tempo. Mas a Pamela foi privada de algumas coisas enquanto ela fazia os arcanos maiores. Eu acho que a gente ter essa representação dos arcanos maiores pela obra livre dela é muito legal, é muito legal. E a Elisa conseguiu fazer isso de uma forma genial, assim, genial.
O baralho tá maravilhoso, tá incrível, tá lindo, lindo. Eu quero ele na minha mão, assim, na minha mesa. A minha mesa daqui a 5 minutos. A gente já quer a parte 2 com os menores, viu? A gente está trabalhando nisso. A gente está trabalhando nisso. As meninas, elas acabaram de sair também de um financiamento coletivo, né, em que elas fizeram um outro baralho, que foi o Lenormand, que também está maravilhoso. Então, eu acho que conversa muito bem com a campanha essa ideia do tarô. Não tinha como a gente lançar uma campanha da Pamela sem fazer algo assim, sem chamar a atenção das pessoas para isso. Que as pessoas vão poder ter uma leitura do tarô com a arte dela, que é tão magnânima, né? O Robson está querendo fazer uma pergunta? É mais um comentário do que uma pergunta. Você afirmou há momentos atrás a questão da Pamela ter tido mais liberdade nos arcanos menores pelo fato do Waite não ter se importado com relação a isso. Então, talvez vocês tenham se focado mais nos arcanos maiores justamente para mostrar a visão da Pamela, né, nos maiores, que era uma coisa que ela não tinha conseguido graças à imposição do Waite. Mas agora, com os menores, eu acho que não haveria tanto problema em utilizar o que já temos dos tarôs da Pamela, né? Uhum. Eu ainda acho que é possível fazer um tarô inteiro com a obra dela, porque ela tem muita coisa. Ela tem muita coisa e ela reutilizou muito do trabalho dela para fazer o Smith-Waite. Desculpa, gente, eu chamo de Smith-Waite porque eu acho que é a minha forma. Você também, Bárbara? Eu acho que é a minha forma de fazer justiça, assim, e eu entendo... É o mínimo que a gente pode fazer, porque a alma do baralho é ela. É ela. É ela. No final das contas, o que vai te apaixonar é a imagem do tarô, né? Porque você pega aquele deck lá, você nem sabe que o Arthur Waite existe. O deck, ele é maravilhoso justamente porque ele é pictográfico. Você lê o deck como história em quadrinho. Que comprou esse tarô porque leu o livrinho do Waite. Aliás, podia chamar só de Tarô Smith, né? Porque o Waite pelas imagens, né? Tarô Smith. Estou a favor. Smith. Smith. Coleman Smith. Ai, gente, eu não gosto do Waite, então eu sou suspeita. Eu acho engraçado porque todas as mulheres com quem eu converso não gostam do Waite. E eu me pergunto por quê. Por que será? Não, é um pouco difícil entender. Mas agora está faltando a pergunta mais importante. Como é que a gente apoia esse projeto? Bom, gente, é só entrar no catarse.me/Pamela. Tem de tudo. Essa campanha a gente deixou tudo separado. Então, se você quer só o baralho, você pode ter só o baralho. Se você quer só o livro da Elizabeth, tem só o livro da Elizabeth. Se você quer o nosso livro com os ensaios e toda a obra da Pamela, tem só ele. E tem os combos também. E tem as outras recompensas também, que a gente fez tudo com muito carinho, muita atenção. Assim, acho que tudo tem um significado muito forte ali. A gente mandou fazer uma bolsinha para guardar o tarô. É uma bolsinha que ela é bordada, e ela é bordada pela vozinha, que é a avó da Paula e da Elisa. Então, uma senhorinha maravilhosa de Maringá, que está fazendo o trabalho ali à mão, sabe, para a gente. Eu acho muito especial, porque o que a Pamela fazia era esse arts and crafts, crafts and arts, não me lembro como falam, mas... Eu sou de Maringá. Oi? Você é? Eu sou de Maringá. Que maravilha! Eu tô louca para conhecer Maringá, porque eu só conheço gente incrível daquele lugar. Eu não sei o que acontece, mas é alguma coisa na água, não é possível. São pessoas, assim, extremamente criativas, inteligentes, revolucionárias.
Eu tenho grandes amigos que moram em Maringá também, que tem um café vegano que eu sou louca para conhecer. E aí estou muito feliz com essa parceria. Tem essa sacolinha não, né? Bolsinha. E a bolsinha, a ilustração é o Green Chief, é o símbolozinho do Green Chief. Então, que eu acho muito, por ser muito importante, a gente resolveu trazer isso para uma das recompensas. Outra recompensa que é incrível, e vocês não deviam perder, é a caixa com as ilustrações da Pamela. A gente selecionou 30 imagens, é um tamanho muito bom, porque, se não me engano, 16,5 por 23,5. Se tiver errado, a Roger me corrija, por favor. Mas eu acho que é isso, é um tamanho muito bom para poder enquadrar. Então, assim, compra essa caixa. Se quiser deixar guardada na estante, ela é do tamanho exato dos livros, então para ficar tudo bem bonitinho na estante. Se quiser enquadrar também, é um tamanho muito bom para você colocar na parede. Você pode escolher a imagem que você preferir. Nós temos também um pôster, que é uma das minhas imagens favoritas da Pamela, que é o Sea Creatures, que é uma mulher no mar com formas, né, com cabeças sendo levadas por esse mar. Eu acho uma das imagens mais poderosas dela. Eu posso passar horas olhando para essa imagem, porque eu acho ela absurda, ela é muito bonita. E ela, inclusive, também é a capa do livro da Elizabeth. A gente tem também um marcador de página de metal com eu vou falar errado. Eu sei que eu vou falar errado, porque eu sempre falo errado. Blue Bird. Não é bird. Blue Beard. Beard. Blue Beard. Ela que é um conto infantil assustador, e que ela ilustrou esse livro. E, assim, eu acho que fala muito sobre a vida dela. Eu acho tão impressionante que ela tenha ilustrado esse livro por causa disso, porque fala muito sobre ela. Vocês conhecem a história dele? Do Barba Azul? Eu vou contar rapidinho, tá? O Barba Azul era um homem considerado muito feio, muito grosseiro, muito rude. Ele é uma história meio parecida com a da Bela e a Fera, só que com um final um pouco mais assustador. Ele realista. Realista, exatamente. E por isso é uma história importante para crianças, eu acho, principalmente meninas. Ele era muito rico e ele já tinha sido casado muitas vezes, mas ninguém sabia o que tinha acontecido com aquelas mulheres. E um dia ele resolve casar com uma menina, pede para os pais dela, é uma menina muito, muito jovem, ela não gosta dele, ela sente asco por ele, mas acaba se casando. Ele vai fazer uma viagem e fala com ela: olha, esse castelo é todo seu, pode entrar em qualquer lugar, menos nessa porta. Assim, nunca abra essa porta. E aí ela, beleza, eu tenho um castelo inteiro para mim, só não posso abrir essa porta. Porque um homem cujas dezenas de esposas desapareceram está me falando que eu não posso olhar. É lógico que a primeira coisa que ela faz é ir lá abrir a porta. E ela descobre as esposas mortas ali. Então, eu falo que é muito sobre a Pamela, porque... aí ela pega... bom, não vou contar o final da história, né? Não posso contar. Mas a importância da gente acreditar nessa nossa intuição e de ser desobediente, sabe? De fazer as coisas que a gente sente que a gente deve fazer.
Eu acho que a Pamela, ela era assim. Então, foi assim que ela fez o Green Sheaf e foi assim que ela agiu com tudo na vida dela, assim. Então, eu acho que, apesar de ser... É um marcador de livro, sabe? É um marcador de livro, mas é um marcador de livro muito especial, porque é em metal, ele está lindíssimo, e ele é esse lembrete, que é um lembrete que eu considero muito forte, muito importante. Não é à toa que é um capítulo do Mulheres que Correm com Lobos que mais mexe com as mulheres, né? Que Sim, sim. Lê e mexe chora. Sim, porque as mulheres conseguem se identificar com aquilo, né? O Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que a grande coisa desse livro, assim, é que pega histórias com que as mulheres conseguem se identificar, assim, por toda a vida. Com todos os relacionamentos, você consegue falar assim, meu Deus, eu passei por isso aqui, meu Deus, passei por aquilo ali. Porque são situações em que toda mulher acaba passando uma vez na vida, né? E com a Pamela não foi diferente. Ela teve esses homens aí sempre subjugando e tentando passar ela para trás, tentando tirar o valor dela, falando sobre ela como se fosse apenas uma menininha e tirando também esses direitos, né? Transgredir é um dos fundamentos do contato com si mesmo, puxando Esper, o Roger falou. A gente consegue fazer todas essas conexões, né? Deixa eu ver, eu falei de todas as recompensas. Tem a toalha também. Gente, a Lívia criou essa joia baseado em algumas cartas, que é a carta da estrela e do sol. Ela fez essa joia toda em prata, maravilhosa, assim. E eu acho que representa muito bem a campanha, muito, muito bem a campanha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é lindíssimo. E tem pouquíssimas unidades, eu acho que só tem mais 2, se não me engano. E é exclusivo da campanha, não vai ter em nenhum outro lugar, se vocês quiserem depois. Então, corre lá, compra, apoia. E tem a toalha também. A toalha, eu mandei fazer um teste e veio errado, porque é lógico, né? Testes sempre acabam dando errado. Eles me mandaram, a qualidade da impressão não ficou boa e o tamanho também não é esse. Mas a toalha é essa aqui. Caramba. Que é a toalha para o baralho, né? Ela tem, na verdade, 75 por 75, então ela é muito grande, vai caber todo o seu jogo tranquilamente, com folga. E não sei se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acredito que as recompensas são essas, né? De todas é só a joia que é sacanagem, porque a gente está gravando aqui, mas só vai para o YouTube acho que na segunda-feira ou na terça-feira. Até lá o pessoal do Mayhem já levou tudo. Então... Só lamento. Um dos salários já é meu. Você que está no YouTube agora, eu só lamento. Faça parte do Mayhem, que aí você pega essa... Realmente, a joia, a gente pensou num número, eu propus esse número para a Lívia. A Lívia é a joalheira sacerdotal que criou essa peça. Mas esgotou muito rápido. Eu falei, meu Deus, Lívia, você consegue fazer um pouco mais? A gente aumenta isso aí? Aí ela, dentro do prazo que a gente deu para ela, esse é o número final. Assim, então, o que tem lá no site do Catarse é o que dá para fazer. Então, não é sacanagem, não é porque a gente está tentando fazer pouco, tá? Mas é porque é a exclusividade da campanha e é o que ela consegue fazer para entregar isso a tempo para vocês. Não, a gente te entende completamente. A gente sempre manda fazer umas moedas, umas paradas assim, e não dá. E depois, quem apoiou, paciência. Pô, Marina, foi maravilhosa a tua explicação. Acho que assim, o que a gente mais adora
trazer aqui é para a galera que fala e o olhinho brilha, assim. Então, putz, dá para ver. O Rogério também, quando ele veio, a gente entrevistou o Phil. Quando vocês falam assim, a Palimpsestos, ela é uma editora que a gente ama demais da conta, porque vocês fazem com o mesmo capricho, o mesmo carinho que a gente faz. E, na verdade, o trabalho de vocês é muito maior, é imenso, é complexo, é brilhante. A gente agradece muito, porque se vocês não existissem, a gente ia ter que dar um jeito de publicar tudo isso. Então, agora a gente só vai lá com o cartão e apoia. Então, a gente sempre vai agradecer muito de coração pela Palimpsestos existir, né? Eu discordo de você, acho que a importância desse tipo de trabalho não dá para ser medido, porque nós fazemos coisas diferentes, mas que têm um peso grande para algumas pessoas, assim. Então, é muito importante que vocês tenham esse canal, que vocês deem a oportunidade para as pessoas de conhecerem tanto sobre o mundo, né? Discutirem e conversarem. Isso é fundamental. Eu agradeço demais vocês terem cedido esse espaço para a gente e que realmente essa campanha ela é algo pessoal para mim, é muito pessoal, porque eu sou completamente apaixonada por todos os aspectos da vida dessa mulher. Não tem nada que eu ache chato falar. E eu tenho certeza que eu não sei, sabe, 1/1000 do que tem para saber sobre ela. E é uma parte muito interessante também de estar podendo fazer essa pesquisa, né? De ter contato e descobrindo tanto opiniões das pessoas, quanto coisas que não eram conhecidas, coisas que pouca gente sabe, ou que foram descobertas mais recentemente. E algumas pessoas me procuravam, assim, perguntando onde que elas encontravam material de pesquisa sobre a Pamela. Tem muito pouca coisa a gente acha na internet, né? E por isso é importante, eu acho, a gente trazer esse material. Porque é lógico que quem está lá fora tem uma facilidade, um acesso muito mais fácil, né? Às livrarias, porque eu estou com library na cabeça, mas as bibliotecas, os museus, tem uma facilidade maior de conseguir esse material, mas eu acho que a nossa vontade de fazer, ela é ainda maior, então a gente vai sempre atrás e tenta conseguir o máximo de coisas possíveis, assim. E com certeza, e com um capricho maravilhoso, né? Rodrigo Lutarque, considerações finais. A minha consideração final vai ser aquela básica, catarse.me. Você já foi lá e apoiou enquanto a gente estava falando aqui. Porque aqui é difícil, né? A gente vai entrevistando o povo, vai só apoiando, vai só querendo entrar em tudo quanto é ordem, e tá tudo assim, né? E não se esqueçam de dar o joinha aqui no canal, participar do TDC para poder participar dessas lives e, quem sabe, apoiar e pegar o pingente, né? Antes de todo mundo. Esse exclusivo. Não percam. E é isso. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, Marina. Incrível a história da Pamela. Eu sei que a gente só pincelou um pouquinho aqui, mas é incrível. Espero que todo mundo apoie, que seja um sucesso e vocês consigam continuar produzindo ainda mais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de filosofia aplicada, né, dá uma olhada lá em Pedra de Afiar, né, no nosso canal. A gente fala de magia, a gente fala de hermetismo, mitos, contos de fada, religiões em geral. A gente analisa de tudo com uma pegada prática para transformar a sua vida. Até a próxima. Ulisses, desculpa, Maria. Não, desculpa, eu só fiz um comentário, que é lindo isso. Ulisses Massad, considerações finais. Marina, parabéns. Foi uma delícia ouvir você falar. Você fala com brilho, com maestria, com muito conhecimento.
encantador assim de ter assistido essa entrevista com você. Eu me identifico também um pouco, porque eu também, assim como você, eu também me apaixonei pela história de um sujeito lá de trás e quanto mais eu estudo, mais eu quero me aprofundar. Eu vi que você também tem essa mesma pegada, isso é muito legal. E eu queria fazer um parabéns para o Marcelo aqui também, por ser desprendido de trazer outras editoras sem frescura, a gente estava conversando isso antes, né, da live, né? Aqui no Mayhem não tem essa. O Marcelo tem uma editora, vocês têm outras. Vamos unir forças, cada um está trazendo coisas, vamos trazer conhecimento, tem espaço para todo mundo, e eu acho muito legal essa parada que o Marcelo faz, e tenho orgulho de estar aqui nessa bancada com os meus amigos aqui. E é isso. Valeu. Deixa eu olhar, eu vou seguindo pela janelinha para eu não me perder aqui. Então, Rogério Bettoni, suas considerações finais. Você é sempre bem-vindo aqui. E a Marina também. A partir de agora, se vocês não tiverem o que fazer de terça, quinta ou sábado, deu 9 horas. Se vocês acharem que a gente está entrevistando alguém bacana, é só colar aqui. E aí vocês que fazem as perguntas agora. Não faça esse convite, viu? Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Eu acabei de abrir a página aqui, a gente teve 3 ou 4 apoios de pessoas que estão aqui na sala, então muito obrigado. E a gente está só começando, gente. A gente está no 3º projeto, a gente tem coisas incríveis aí para frente. A gente vai lançar filosofia, tem 2 livros do Zizek para sair, tem Bell Hooks, tem uma série de coisas. Tem um projeto de Xing, que aí é só para o ano que vem, mas a gente já está começando a pensar nele também. E, mais uma vez, Marcelo, estamos próximos. Esse espaço é fundamental a gente ter esse diálogo, especialmente num contexto do mercado editorial brasileiro, em que as editoras, muitas delas querem se matar umas às outras, né? A gente tem que juntar força mesmo e seguir junto. Né? Muito obrigado. E por falar na editora, você colocou catarse.com. Como é que a gente acha a oficina? oficinapalimpsestos.com.br. Vou jogar aqui no chat. Mas fala também que isso vai virar podcast. Então, eu sempre esqueço, eu deixei anotado assim. O cara fala, eu vou colocar tudo que a galera está falando, vai estar aqui embaixo. .com.br. As nossas redes é a mesma coisa, né? / Oficina Palimpsestos, menos o Twitter, que é _ Palimpsestos, mas todos seguem o mesmo padrão. Maravilhoso. Desculpa só acrescentar, porque eu acho que o Rogério esqueceu que a gente está com mais 2 projetos relacionados a tarô também para sair. Esqueci, é mesmo. A gente tem o livro do Cousteau, do Alberto Cousteau, que é um livro que está esgotadíssimo há, sei lá, acho, quase 20 anos, não sei, todo mundo usa esse livro como manual, corre nos sebos para comprar 300, 400 reais um exemplar velho e arrebentado, e a Marina fez um trabalho incrível de detetive e conseguiu ir atrás, assim, relacionou parentes na Espanha, foi uma loucura. E aí a gente conseguiu contato com a filha, né, do Cousteau, que assinamos um contrato com ela para publicar, então é um projeto aí para dezembro. Maravilhoso, aí vocês voltam. Com certeza, com certeza. A gente vai viver aqui, vamos montar nossa cabaninha e ficar. Vocês já fazem parte aqui a gente descobriu que cabem 25 telas de televisão, então pode vir que vocês são super queridos aqui. Muito grato. Muito obrigada. Robson Belli. Muito bom. Eu já tirei meu cartão de crédito da carteira durante a live. Tem que perguntar se entrega no Japão, né? A entrega Entregamos. Ok. Tem entrega internacional. Então, eu espero realmente ver esse pessoal aqui mais vezes, porque foi fantástica a sua palestra, Marina. Eu adoro ver o pessoal, como diz o Marcelo, com brilho no olho, falando daquilo que ama, né? É sensacional. E o tarô da Pamela realmente a Bárbara até fica comigo falando que eu falo mal do tarô de Totti, mas o da Pamela, para mim, é o meu base. Né? É o meu favorito também. É o tarô do Rider-Waite, do Rider-Smith. É o meu favorito. O tarô da Pamela. Tarô da Pamela. Tarô da Pamela. E eu
estou muito ansioso para ver esses outros arcanos maiores que vocês estão fazendo. Estou muito ansioso mesmo. Vou ver se eu consigo comprar o box com os 2 livros e o tarô, porque estou bastante curioso. Tem alguns exemplos de cartas, tem 5 cartas ali no site do Catarse que vocês já conseguem ver, e a caixinha também do tarô, que está maravilhosa. Vai lá que vocês vão gostar, está muito bonito. Rodrigo Grola, considerações finais. É isso aí, cara. Eu acho bom, tem vários aspectos que eu não entrei, até eu tenho conversado muito com o Keller, se a gente vai redigir alguns textos também falando principalmente das questões que prevalecem até hoje em dia e que a Pamela, principalmente para mim, é um símbolo muito forte, a questão do direito autoral, do direito o direito do ilustrador fazer parte de uma obra e tudo mais. Então, eu tive conversando com o Keller, a gente vai escrever algumas coisas sobre isso. E, cara, eu sou contra esse negócio de tirar o White, porque sim, ele tem um impacto muito grande também, e sou totalmente a favor de tirar o Reader, porque ele não fez porra nenhuma. E, enfim, mas são várias coisas que, até inclusive, tenho conversado bastante com a Marina sobre essas coisas aí, e conversaremos mais, inclusive, mas é isso. Queria fazer, na verdade, nas considerações, fazer um pedido e um recado. Pedido, Rogério e Marina, já que vocês gostam de umas coisas desgraçadas que é difícil achar o dono, traz o Wang de novo para o Brasil, o tarô cabalístico, porque ninguém sabe de quem é. E, pelo amor de Deus, me chama para redesenhar aqueles infográficos, que eu estou há anos falando, mano, arruma alguém para editar esse livro que eu quero redesenhar esses gráficos, tudo tosco, de novo no vetor, fazendo lindão. Meu, caça, porque ninguém sabe quem é esse cara, de onde esse cara vem. Meu. Traz de novo. A gente não conseguiu achar esse cara. Eu cacei para tentar entrevistar, se está vivo, o cara não existe. Ele sumiu nas areias do tempo. Sinistro. Eu amo pesquisar essas coisas, eu amo tentar entrar em contato com pessoas difíceis. Vocês não pedem para mim, não, porque... Marina, você é a mina, então, meu, que vai descobrir quem é o Robert Wang, entendeu? Eu acho que é um pseudônimo. Porque, enfim, vou procurar. E o pedido, vou fazer aqui, minha câmera fica meio gelada, mas eu vou para as pessoas que vão ver este vídeo da semana que vem em diante, vou até olhar para a câmera. Eu não sei quando o novo HKT vai para a loja. Mandem mensagem para o Marcelo. Não mandem para mim, pelo amor de Deus. Eu não sei. O editor é o Marcelo, ele que cuida do bagulho todo. Vai sair quando ele achar que deve, com todo mundo recebendo a gente ele achar que é legal, beleza. É o mesmo esquema da Polyceptus. Primeiro, quem apoiou vai receber. Nada mais justo. Aí depois vai liberar. Então, primeiro a gente atende os apoiadores, o Rogério e a Marina, eles fazem a mesma coisa. A gente conversou muito com isso, inclusive lá atrás, no primeiro, que a gente tem que dar o maior suporte para quem apoia esses projetos. E aí, a hora que acabar, se sobrar, a gente põe para vender, né? Exatamente. Então, se você for legal, fala olhando para a câmera, se você for legal, você apoiou a HKT primeiro, vai apoiar a Palimpsestos agora também, você recebe primeiro, você não precisa ficar esperando chegar na loja. Ainda normalmente pega um preço mais barato do que a pessoa vai achar na loja. Então, apoie os financiamentos coletivos no Brasil. Financiamento coletivo é uma coisa muito importante para pequenos editores, para quem está começando. Ajude esta galera. Apoie. E aí você recebe antes. Não me mande mensagem. Eu não sei quando vai para a loja. Ô, Rogério, só uma última consideração. Queria pedir a todas as pessoas que estão aqui, ajuda a gente a finalizar esse projeto. Viu lá no Instagram uma peça, repassa no story. Isso ajuda demais a gente a propagar. E, Grola, o Wang, ele tem uma trilogia sobre Jung e Tarô, né? Foi o primeiro projeto que eu pensei em trazer para Palimpsestos. Isso está rolando aí uma negociação para essa trilogia para o final do ano que vem. Por favor, traga o Tarô Cabalístico, pelo amor de Deus, cara. Não dá para pagar 400 pau num livro podre de um sebo, cara. Eu falo, alguém tem que trazer esse livro de novo, não essa edição mal traduzida, tosca que foi feita antes, cara. Pode deixar que a gente vai considerar isso. Pode deixar. Obrigado. Maravilhoso. Bárbara Nox, suas considerações finais. Ai, gente, é até difícil. Quanto mais a gente gosta, mais difícil, né?
Enfim, eu tô assim, super no clima. Eu vim de sombra roxa, em homenagem a The Blue Cat, que é uma das minhas artes favoritas da Pamela. Ela tá entre as minhas duas favoritas, viu? Essa e a Sea Creature, são as duas que eu mais gosto. E eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto do trabalho da Pamela é trazer esses temas femininos, né? Então, quando ela traz a indumentária, que é algo que eu gosto muito de trazer também, né? O vestuário, ela traz esse universo que é tão ridicularizado e menosprezado, mas que é tão importante, que é uma demonstração tão grande de quem a gente é. Então, como eu falei, o meu caminho foi bem diferente. Eu comecei no tarô da Pamela, depois aí eu fui achar o meu tarô, que é o Tote, né? Que também são os dois maiores tarôs do século e os dois criados por mulheres, né? As ilustrações desenhadas por mulheres. E depois de conhecer os demais trabalhos da Pamela, é que eu volto para o tarô dela e consigo olhar com outros olhos. Aí, no início desse ano, eu ia comprar o livro importado, né? Aí eu falei com o Júlio, eu vou comprar o livro e tal. Aí, Júlio, não, amiga, espera que vai sair a campanha da Pamela. E aí, agora saiu a campanha, eu tô assim, maravilhada. No primeiro dia, já comprei o lote com tudo que eu tenho direito, entendeu? E eu tô pedindo a todo mundo, eu falei assim, gente, eu nunca pedi nada para vocês, eu tô pedindo agora, apoiem essa campanha, por favor. E que venham cada vez mais trabalhos como esse. Eu, como uma mulher feminista e ocultista, me sinto assim muito contemplada pelo trabalho de vocês e muito feliz de existir nesse mundo agora, né? E aí eu trago a sardinha para o meu lado, para minha brasa, no novo Aeon, no qual as mulheres finalmente se colocam e no qual né, esses projetos nascem e esses frutos novos, de novos tempos, de novos ares melhores aparecem. Então, assim, muito obrigada. E, Marina, eu te conheci agora pelo trabalho do Catarse da Pamela. Eu estou apaixonada, assisti as 3 lives já que tem lá no perfil. E eu estou encantada com você. Muito obrigada mesmo. Foi, assim, sensacional. E falar um pouquinho da Eclésia, porque da outra vez eu esqueci, hoje eu não vou esquecer. A Eclésia Babylon é uma organização religiosa gnóstico-telêmica, cuja figura central de culto é Babylon. Então, se vocês têm interesse de participar de uma comunidade telêmica aberta e receptiva a todos, e conhecer um pouco mais dessa deusa tão maravilhosa, mãe de todos nós, entre em contato conosco no site 4gsanctuary.com ou podem falar comigo diretamente no Instagram, @vesta.nox, que eu terei o maior prazer de receber vocês. É isso, muito obrigada. E por último, mas não menos importante, morte súbita. Tem Pamela no Morte Súbita? Tem, graças a Bárbara. O Morte Súbita tá com... Aliás, quem quiser acessar é mortesubita.net/Pamela. Vai cair lá num texto que a Bárbara indicou pra gente, que é a Pamela e o movimento Arts and Crafts. Que é exatamente o que a Marina comentou, né, do movimento Arts and Crafts. Sim. Lá ele descreve direitinho e tem inclusive um texto da própria Pamela, que é interessante para quem está estudando arte, para quem é estudante de arte, mesmo quem não está fazendo faculdade, mas é artista livre, lá tem algumas dicas lá para ela sobre a importância da referência, sobre o pensar de arte. Então é só acessar lá mortesubita.net/Pamela. No final, inclusive, já tem o link lá para o Catarse de vocês para bombar um pouquinho mais. E, Marina, agradecer aqui você ter aceitado o nosso convite, ter falado aqui com a gente, agradecer a Palimpsestos por esse projeto maravilhoso. E o Ulisses comentou, né, da grandeza do Marcelo de chamar outras editoras. Isso tem um nome, né? É sabedoria, porque quando uma parte do bolo cresce, o bolo todo cresce. Isso é interessante tanto para as empresas que trabalham nesse nicho, mas até para quem tem interesse que não é comercial. A gente quer ver isso crescer, quer ver isso expandir, quer ver novos materiais, novas traduções, novos autores. Isso acho que é bom para todo mundo, né? E o Mayhem, o Morte Súbita, o Palimpsesta, é tudo farinha do mesmo saco para mim. E a Pamela faz parte do problema também, né? Então, só agradecer a vocês. Marina, suas considerações finais. Gente, eu que agradeço demais por esse espaço, pelo carinho que vocês me receberam. Gente, olha a quantidade de material incrível que vocês têm só aqui nessa sala, sabe? Com todas essas pessoas. Acessa cada um desses links, pesquisa, porque tudo isso é muito gostoso e é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor.
E concordo demais com o que vocês falaram, não tem por que a gente não se apoiar, não faz sentido, né? Eu acho que todo mundo perde quando as pessoas não se apoiam num trabalho, tipo, uma pequena empresa ou uma pessoa não ajuda o trabalho da outra pessoa. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E quem puder, vai lá conhecer a campanha, só para ver o que vocês acham. Se quiserem entrar em contato com a gente, o Instagram da Palimpsestos está aberto. Se tiverem algum pedido, pode falar com a gente também. E é isso, assim, eu tô extremamente feliz e muito agradecida mesmo por esse convite. Obrigada demais, vocês são maravilhosos. E é isso. Maravilha, obrigadão você, Marina, Rogério, Rodrigo, Paulo, Ulisses, Bárbara. Hoje veio a casa cheia, Robson e Thiago. E vocês que assistiram até agora, então não esquece, segue o canal, liga o sininho. Eu li hoje aqui, parece que como tem um monte de canal, e aí às vezes eles dão os problemas do YouTube e tal, você precisa não só seguir o canal, mas tem que acionar o tal do sininho, e aí facilita para o algoritmo, né? E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Opa. Oh, oi. Não corta, não. E o Mayhem? Eu sempre esqueço. Marcelo, aí você pegou seu Reader White, e tirou assim e saiu uma carta. Projeto Mayhem. Então, o Projeto Mayhem é isso, ele surgiu da galera que estudava e durante a pandemia. Na verdade, antes a gente decidiu investir muito naquela revista de hermetismo, né? Quando a gente fez um projeto dos livros sagrados de Telemaco, a Hora do Saturno, a gente viu que o pessoal da Alemanha de 1920, eles tinham uma revista onde a galera que curtia ocultismo escrevia. Rodrigo, você tem que falar alguma coisa para você sair na câmera. Mas aí eu vou falar junto com você. Mas, de qualquer maneira, aqui está a revista de hermetismo, e depois de passar um tempo na caixa de correio do prédio, eu recebi. Essa aqui é a matéria do Robson Belli, que está escrevendo vários livros e traduzindo. Nós temos aqui várias matérias também interessantes, essa aqui do Frater Ró. Aqui o nascimento do gnosticismo do nosso querido Tales Azevedo. A gente descobriu que tinha muita gente legal escrevendo, tem muita gente publicando, só que aí o cara vai pôr no Lattes, vai pôr em algum lugar, aí fala assim, qual é a referência bibliográfica? Aí o cara coloca, www.pedradeafiar.com/index/05/ tal. A gente falou, putz, então aí a gente pegou e fez tudo aquele trâmite, né? ISBN, montou a revista, e aí o Mayhem é isso. E aí, na pandemia, como a gente não conseguia mais fazer o simpósio, que era físico, eles falaram assim, Deodébio, você não chama os caras que dão palestra e você entrevista ele? Eu falei, eu não sou youtuber, cara. E aí a gente começou. Esse episódio é de número 320. Então significa que a gente entrevistou 320 pessoas, tem mais de 600 horas de conversa, e é só gente fera. E aí a coisa vai desenvolvendo, é que nem vocês falam assim, quando eu chegava assim para o Rogério, eu falava, você imagina se eu pegasse o livro do Espero Hoje e levasse para o Rogério de 1 ano atrás, 2 anos atrás, e falasse, você vai publicar isso? Ele ia olhar para minha cara e dar risada. Por isso que a gente não acredita quando vem o Sagrado Anjo Guardião e fala as coisas que a gente pode fazer. Então, é a mesma coisa. Se a gente chamar a Marina daqui 1 ano, 2 anos com a obra feita e falar, olha lá atrás, se a gente falar que você vai fazer isso, a gente nunca acredita, mas o potencial da magia é justamente isso. Então, esse projeto serviu para aglutinar essas pessoas. Então, a gente faz os rituais juntos da Roda do Ano, os 8 rituais, dá mais umas 350 pessoas. Agora está tendo o Sefer HaOmer, a minha esposa está coordenando. Tem 1.500 pessoas fazendo um ritual todo santo dia. E todo mundo junto.
E aí, quando tem um livro novo de vocês, a Via Sestra, as outras editoras, a gente abre espaço, né? Porque aí você fala assim, mas aí o Mayhem faz o quê? Você fala, cara, a gente faz tudo. Ó, o Rodrigo é maçom e um bandista. Paulo Jacobino é da Telema e da Fra. O Ulisses, maçom enoquiano. O Robson, demonologista enoquiano. O Tiago é alquimista. O Grola, um bandista. Designer, a Bárbara, telemita, astróloga. Então, cada um daqui pensa de um jeito diferente. Então, a gente pode chamar todas as pessoas, conversar, né? O Mayhem é diversidade, é conversar com todo mundo, escutar todas as opiniões. A gente já entrevistou padre e a gente já entrevistou satanista. A gente já entrevistou gente de direita e gente de esquerda. A gente conversa com todo mundo. O importante é ter esse brilho no olhar que o Luiz falou, que vocês têm quando a gente chama para bater papo. É isso. Se você quiser fazer parte do Mayhem, é catarse.me/TDC. E agora sim. Então, muito obrigado para quem ficou com a gente até agora. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.